E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Lunação, eu sou o Leandro, estamos começando a semana no canal. Leitura de hoje tem o seguinte tema: ele ou ela tem algum receio comigo? Algum tipo de receio? Então, às vezes você pode ter essa dúvida, né? Se a pessoa não se entrega por ter medo de alguma coisa, ficar preocupada com alguma situação entre vocês, né? Então vamos ver se as cartas confirmam e que receio, que medo pode ser esse, né? Caso de fato seja mostrado aí. Então serão 3 aberturas na mesa, você tem 3 pedrinhas para escolher. A primeira é uma ágata roxa, a segunda é a pedra sol e a terceira é um quartzo verde. Vai escolhendo aqui em cima então a sua pedra. Se ficar em dúvida, pausa o vídeo para fazer isso com calma. E caso seja a sua primeira visita, o convite que eu sempre faço: se inscreve, ativa as notificações aí para participar comigo no dia a dia e vamos ver então o que o baralho tem a nos dizer. A primeira pedrinha vai ser a ágata roxa, que eu vou deixar nesse cantinho aqui. Vamos nessa. Suas cartas na mesa: o jardim, os ratos, o sol, raposa, montanha, âncora e aliança. Interessante essas cartas com o que a gente vai ter para analisar. Então a gente já consegue confirmar aí. É uma pessoa que tem algum receio? Sim. Essas cartas aqui desse canto mostram isso para nós. A raposa, uma pessoa cautelosa, observadora, então não é aquele alguém que já se entrega, né? Tem um sentimento, tem uma vontade de viver e vai lá e faz, né? E vai viver. É sempre aquele pé atrás. Nós temos a raposa mostrando essa postura junto com a montanha, que também pode trazer bloqueios emocionais que esse alguém tem no que diz respeito a ter uma relação, certo? A âncora e a aliança, interessante dizer, mostram intenções dele ou dela com você, mas também certos bloqueios relacionados à própria ideia de conduzir um relacionamento. Então fica aquele negócio: é a pessoa que quer viver uma situação, são cartas mostrando intenção dele ou dela de criar algo sério com você, mas também eu diria autossabotagem, certo? Porque é aquela pessoa que quer viver um compromisso, né? Quer ter uma companhia, mas tem dificuldade também de se ver conduzindo algo mais sério a dois. O medo de que as coisas vão ficar ali oscilando entre altos e baixos. Então pode ser uma pessoa com dificuldade para administrar isso, para se manter dentro de um compromisso. De repente é aquela pessoa que pensa assim, que tem a vontade de viver um relacionamento mais sério, né, de criar algo mais consistente para viver, mas não consegue se manter dentro disso e não saber lidar com as cobranças, tá? Essas duas cartas trazem intenções, a carta do jardim também, que mostra o espaço para convivência ali, para oportunidades a dois, né? Mas alguém que tenha dificuldade de acreditar que pode dar certo. Então eu acredito assim que o medo ou o receio consista mais nessa parte de alguém que talvez sinta que não vai conseguir se manter em um compromisso assumido, medo das cobranças que podem surgir. E isso causa aqui bloqueios, né? Aquela pessoa que fica com o pé atrás, às vezes você tem a sensação de que tem mais para acontecer, de que a pessoa foge, dá desculpas, né? Corre quando tem que ficar e meter a cara para viver o que está surgindo. Então fica essa impressão, possivelmente da sua parte, né, de alguém que acaba sabotando as coisas entre vocês. Então eu acho que há um receio aqui de cobranças emocionais. É alguém que se vê, é alguém que quer viver algo mais profundo, mais sério, mas ao mesmo tempo, né, sente que não consegue lidar com responsabilidades afetivas. Existe um bloqueio em relação a isso, tá?
E aí talvez seja o caso também de alguma experiência que esse alguém tenha no passado, o quanto pode ter marcado exatamente por sofrer cobranças, por isso pesar, né, acabar gerando desgastes. Então fica um pouco dessa ideia de que estar em uma relação é assim, né? Então é aquela pessoa que fica pesando os dois lados da situação, né? E aí acaba atrapalhando para viver o que se apresenta. Então o receio existe e eu acredito que seja mais ou menos nesse sentido, de cobranças emocionais, aquela pessoa que de repente pode se sentir sufocada em uma relação, apesar de querer viver, né, de querer realmente ter você ao lado, certo? Mas o quanto essas questões acabam atrapalhando o que foi mencionado aqui. Isso pode te ajudar a entender, né, um pouco mais da forma como a pessoa se comporta aí estando com você. Essa foi a mensagem que eu tive para te passar, você que participou comigo na leitura da Ágata Rocha. Antes de você ir embora, faço o convite para você ir lá assistir o vídeo de hoje no meu canal Reino Cigano. Teve um tema inédito por lá que eu não usei, nem no Reino Cigano e nem aqui no Lunação também, tá? Que foi o seguinte, ele ou ela vai me tratar melhor ou vai ser sempre igual? Então, um vídeo que te trouxe a oportunidade de saber se é alguém que vai agir sempre do mesmo jeito com você ou se pode mudar, né? Apresentando melhorias. O link tá passando no cardzinho aí, você vai lá direto pro vídeo, já assiste, beleza? Bom, então vou recolher agora pra gente dar sequência aqui nos nossos atendimentos. Temos mais dois, né? Mais duas pedrinhas na mesa, reorganizando o baralho para continuar a trabalhar. E agora troco a pedra. Ágata roxa pela pedra sol. Segunda de hoje. Vamos às cartas para você que fez essa segunda escolha da mesa. Suas cartas, então, que surgiram aí. A carta da mulher, o navio, as estrelas, as flores, criança, lua e pássaros. Olha só, apesar de a gente não ter aqui nenhuma carta negativa, né? Eu tô vendo a seguinte situação. Temos muitas expectativas envolvidas aí, certo? Com as estrelas, que aponta para planos futuros, pode ser aquela pessoa que fica idealizando, imaginando muitas situações para viver. A carta da lua também reforça isso que a estrela já está trazendo, porque a lua cria esse clima, né, de mais romantismo, quando a gente romantiza as ideias, quando nós estamos conectados com as próprias emoções, né? Então são sentimentos que ele ou ela tem por você. A mulher soma bastante a essa mensagem também, então tem uma carga emocional aqui bem presente, né? A vontade deste alguém de estar ao seu lado, né, de vocês criarem uma situação de um poder contar com o outro. As ideias em relação ao futuro estão nas estrelas e também na criança, já que é uma carta que fala muito sobre futuro, a carta da criança, né? As flores reforçam alguém que gosta de você, alguém que gosta de você, são sentimentos sinceros, algo verdadeiro aí, né? Mas eu vou dizer, existe um receio aqui, sim, de não ser correspondido ou de não ser correspondida, tá? De repente é aquela pessoa que acha que está alimentando muitas ideias, criando ilusões, o medo de se decepcionar, o medo de se frustrar, o medo de que a qualquer momento você vai embora. Aqui, a carta do navio, né? Quando você pode partir para outra, resolver, não dar continuidade no que está sendo vivido. Então essas cartas apontam para alguém que tem o medo de se entregar. De repente é aquela pessoa que gosta de ficar no controle da situação e ao se propor
a manifestar o amor que tem para criar um relacionamento, né, para fazer acontecer de fato uma vida a dois, pode ser o tipo da pessoa que experimenta a sensação de perder o controle sobre si, de ficar, por exemplo, nas suas mãos, e isso traz uma ideia de fragilidade e isso acaba assustando, tá? Então, esse é o receio que está aqui. De repente, é uma pessoa que alimenta muitas ideias, muitas expectativas com você, e ao mesmo tempo, olha que interessante, essa combinação das flores com a criança podem nos proporcionar a ideia de alguém que está se vendo como ingênuo em determinados momentos. Ah, eu sou bobo, ou eu sou boba, eu crio muitas ideias, eu estou alimentando aqui ilusões a respeito do que pode acontecer entre nós, mas por algum motivo este alguém tem a ideia de que num dado momento você vai deixar tudo para trás, né? De que você vai partir para outra, que você vai deixar de corresponder. Não que você sinalize essa postura, tá? Eu acho que é alguma coisa que a pessoa traz consigo. Talvez por uma experiência do passado, talvez por alguém que já sofreu aqui um abandono, né? E detalhe, galera, esse tipo de situação não só é refletida por um relacionamento afetivo anterior, né? Com alguém com quem esta pessoa se envolveu no passado. Muitas vezes isso daqui também fala sobre traumas em família, né? Uma pessoa que não se sentiu compreendida dentro de casa, na relação com pai ou com mãe, principalmente se houve uma separação, né? Então, a pessoa que presenciou isso dentro de casa e fica muito desse negócio arraigado ali, né? Então, pode ser a pessoa que tem certas travas emocionais, um medo de se entregar, de alimentar muitas ideias sobre estar com alguém e aí ficar a ver navios, né? Literalmente, como nós temos aí a própria carta do navio na mesa, que é a preocupação de que as coisas num dado momento vão deixar de ter uma continuidade e este alguém vai ficar ali querendo mais e não vai saber lidar com esse sentimento, tá? Então eu acho que isso dificulta muito a entrega, se é o que você está sentindo. Poxa, a pessoa parece que tem algum tipo de bloqueio, mas eu não consigo identificar, né, o que pode atrapalhar esse alguém. E às vezes você se preocupa se é uma pessoa que está brincando com você, né? Se te trai, se tem outra pessoa. Então, essas são outras questões, tá? Não faz parte do tema aqui, mas também não foi o que apareceu pra gente não, né? Dentro do que está sendo pesquisado, nós vimos alguém que tem medo de se entregar. E mesmo a pessoa que às vezes trai, que fica de contatinhos daqui e dali, muitas vezes age assim pelo medo de lidar propriamente com o amor, com o sentimento, o medo de ficar nas mãos, né, de alguém e não saber lidar com isso, de se entregar e não ser correspondido ou não ser correspondida, né? Não estou dizendo aqui que é alguém que te trai, mas é uma pessoa com esse tipo de dificuldade emocional, certo? De se entregar e perder o controle sobre si por não saber administrar sentimentos, né? Então fica realmente, como foi mostrado nessa combinação, alguém que pensa em determinados momentos que pode estar sendo ingênuo, né, por alimentar muitas ideias, mas depois não vê isso acontecendo conforme os planos e alguém que sofre por antecipação, eu diria, né, que se permite pouco a viver, de repente, o que tem para viver, né, por achar que vai dar errado e vai sofrer e não vai conseguir lidar. Por isso eu falo, muito disso pode ter uma carga aí de passado e não só de relacionamento, talvez principalmente até de questão familiar. Alguém que não esteve em um núcleo familiar onde as coisas deram muito certo, pai e mãe se separaram, né? Então isso, né, fica muito marcado, de repente tá sendo mostrado aqui. É uma hipótese, principalmente se você souber disso, realmente, que a pessoa tem um histórico familiar difícil, saiba, isso está atrapalhando. A própria pessoa às vezes não identifica, acha que não tem nada a ser tratado emocionalmente ou até no psicológico ali, mas tem, tá? Então, foi confirmado aqui para você. É alguém que tem um receio? Sim, de se entregar, de não ser correspondido. Às vezes a ideia de que está alimentando ilusões, de que há uma ingenuidade, né? Então, é aquela pessoa que fica ali colocando travas, que não se permite ir além nos sentimentos, certo? O medo de ficar nas mãos, né? E aí vem a sensação da fragilidade. Isso é muito comum, viu? Tem muita gente que
trava nesse ponto, o medo de parecer frágil diante da pessoa amada. Então essa foi a segunda leitura da mesa, né? Antes de você ir embora, eu te convido a ver o vídeo de hoje lá no meu canal Reino Cigano, mesmo convite que eu fiz para quem participou com a primeira pedrinha, né? Teve um tema hoje lá que foi inédito, que eu nunca usei nos meus canais, então você pode ir lá assistir. Clica no link que está na descrição ou tá passando o cardzinho direto do canal aí para você só dar um clique em cima e ir lá acompanhar também. Bom, terceira pedrinha, então, de hoje aqui pra gente, o quartzo verde. Vamos às suas cartas, você que fez essa escolha aqui comigo. Ele ou ela tem algum tipo de receio com você? Suas cartas na mesa: a lua, as flores, o navio, o cavaleiro, a carta da carta, a criança e a torre, certo? Bom, então o que a gente tem aqui? Vai ser confirmado algum receio que a pessoa que você mentalizou possa ter com você e que esteja atrapalhando? E que tipo de receios, né? De repente a pessoa que tem medo de ser traída, a pessoa que tem medo de ser cobrada, alguém que não sabe lidar com cobranças emocionais, medo de não ser correspondido, medo de não saber administrar as próprias emoções em uma relação, né? Então há muitas possibilidades, né? As pessoas que às vezes ficam com contatinhos e tal, porque se sentem mais confortáveis só na superfície, né? Então sentem um medo de se aprofundar com alguém, certo? Bom, nas suas cartas nós vemos muitas intenções, né? Nós temos aqui no começo a lua e a carta das flores apontando para muitos sentimentos que ele ou ela tem aqui com você, né? Uma pessoa que te admira, que sabe do valor de poder ter a sua companhia, são sentimentos sinceros, é alguém que experimenta aqui uma leveza, um clima positivo ao seu lado, né? E tem a coragem de viver as circunstâncias a dois, certo? A comunicação funciona legal, é alguém que sente que pode te falar o que precisar falar, né? E tem expectativas aqui envolvidas, uma ideia de futuro, certo? A carta que tá de repente pegando um pouquinho é a torre, que mostra uma pessoa aqui mais na dela em relação a todas essas intenções. Então é uma pessoa que tem essas intenções com você, que gosta de você, né? Tá de repente fazendo planos a dois aqui, ok? Mas não está manifestando isso. Alguém que está vivendo uma fase ali de estar mais no próprio canto. A torre traz uma ideia de introspecção, certo? De repente é alguém que está esperando uma fase passar, alguma coisa mudar para poder se expressar com você, para poder manifestar o que sente. Medo de alguma situação, algum tipo de receio aqui propriamente não apareceu não, como foi o caso, como aconteceu nas leituras anteriores aqui com as outras duas pedrinhas da mesa, tá? No seu caso, não estou vendo esse tipo de situação, então não é o que atrapalha, né? Poderia ser uma preocupação sua. Será que a pessoa tem algum medo? Está bloqueada com alguma coisa? Né? Tem medo de que eu não estou dizendo a verdade? Enfim, são diversos exemplos, né, que cabem para a pessoa ter algum receio e não se entregar para viver uma situação. Mas aqui não foi mostrado isso. Pelo contrário, nós temos a carta do cavaleiro que aponta para uma pessoa, sim, com coragem de viver o que tiver para viver, né? Então há movimento aqui, atitude para isso, certo? Então, se alguém que não está nesse momento se entregando,
se expressando, né, com o que sente a você, a carta da Torre é o que está justificando, mas não para confirmar medos ou receios, tá? E sim para mostrar realmente um momento que a pessoa está aqui guardando mais do que sente para si, não está manifestando isso. E é uma fase, são momentos, né? Às vezes a gente fica ali também amadurecendo essas questões, né? Para poder entender o melhor momento de viver cada etapa da vida com o que a gente está querendo se propor, tá? Então pode ser exatamente essa fase dele ou dela de amadurecer as intenções e ter tudo mais claro. Aqui cabem reflexões, né? Alguém pensando na vida, então buscando assimilar tudo isso aqui que é sentido por você, até para saber melhor como lidar com as coisas, né? E a carta do navio, nesse caso aqui, está apontando muito, de fato, para alguém que pode, de repente, estar vivendo uma fase onde precisa ficar sozinho ou precisa ficar sozinha. Isso não significa não gostar de você, não significa não ter intenções com você. São fases, né? E às vezes a gente está só realmente precisando organizar bem as nossas ideias em relação a outros assuntos até, com o que acontece na vida, né? Mas não temos nada que represente de fato um medo, um receio, né? Uma dificuldade, um bloqueio emocional dele ou dela para se entregar a você. E intenções existem aqui, então eu acho que é só uma questão de paciência, né? Respeitar a individualidade do outro. Quando a pessoa sente que está numa fase que precisa mais da própria energia, né? Então a gente tem que saber respeitar isso, não podemos invadir. Então minha dica para você agora, não é momento de você fazer cobranças emocionais. Ah, mas você, né, não está falando direito comigo. Ah, mas não sei o que. Deixa, tá? Deixa a pessoa ter o espaço que ela precisa, é o que a gente está vendo aqui, né? As intenções estão aqui, sentimentos estão aqui. Talvez seja só o caso de alguém precisando organizar melhor ali as próprias ideias e precisando mais do próprio canto para conseguir fazer isso, né? Talvez seja uma fase onde a pessoa precisa respirar, né? Podem ser outras coisas da vida que estão pegando, mas não o que nós pesquisamos aqui, se seria algum medo ou algum receio com você, tá? Então assim que eu passo a sua resposta, e antes de você ir embora, te convido a ver o vídeo de hoje lá do Reino Cigano, que foi sobre o seguinte: se a pessoa vai te tratar melhor ou se vai ser sempre igual, se você tem a sensação de alguém que parece indiferente, que não tá nem aí, ou que é mal educado, né, que te desrespeita, enfim. Então a gente fez esse vídeo, eu fiz esse vídeo lá no Reino Cigano para te mostrar se vai ser sempre assim ou se tem uma mudança, né, pela qual a pessoa pode passar e aí agir de forma melhor com você, se colocar como alguém melhor ao seu lado. Então esse foi o vídeo de hoje lá. Vai passar o cardzinho no final agora aí para você já poder clicar por cima e assistir, certo? Muito obrigado pela presença, um abraço e até o nosso próximo vídeo.